Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Taubaté marca presença na 16ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa, que debate o envelhecimento multicultural e democracia. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Quarta-feira é dia do nosso quadro Mix dos Esportes e o assunto é skate. Vamos receber aqui nos estúdios do Mix a atleta Mari Marques e também o seu técnico Cipriano César. E ainda tem o quadro É Lei com os detalhes da legislação municipal que regulamenta o consumo de cigarros em Taubaté. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 24 de setembro de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV ao vivo na programação da TV Câmara Taubaté nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente ao vivo pelo canal 4.2, sinal aberto, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição inédita do Mix da TV. E hoje é quarta-feira, tem o nosso espaço dedicado para falar do esporte regional e das modalidades de destaque aqui em Taubaté. Está começando mais um papo do nosso quadro Mix dos Esportes. E para falar mais uma vez de skate, agora com uma outra atleta, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix a Mari Marques, que é atleta da modalidade, e também o seu técnico, que é o Cipriano César. Vou começar aqui dando boas-vindas a Mari. Seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. É a sua primeira vez aqui. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada eu pelo convite. Estou muito feliz. Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Recebendo também o Cipriano César, que é o técnico da Mari, mas já esteve com a gente em outro programa aqui, que foi o Fora da Caixa, com a Duda Rico. Cipriano, seja bem-vindo. Obrigado, seja bem-vindo também, né? Muito obrigado pela oportunidade aí. E vamos falar um pouquinho da nossa atleta do esporte. A gente já conhece algumas vertentes do skate, a gente conhece outra garotada que está sempre engajada. É um esporte que tem cara de jovem, que é feito para o jovem, e a gente gosta de trazer esse público aqui para a gente poder bater um papo. Mari, conta para a gente, para os nossos telespectadores principalmente, como é que começou essa paixão pelo skate? Então, nas Olimpíadas de 2021, a Raíssa, a fadinha, né, se destacou muito. E meu pai sempre me incentivou e eu vi ela andar e falei, nossa, eu consigo também. Daí eu comecei a andar. E você nunca tinha andado de skate antes? Nunca tinha andado ainda. Eu tinha 8 anos e de 9 para 10 anos eu comecei a treinar, começar a fazer o trabalho de atleta mesmo e participar de campeonatos. Mas aí como foi o primeiro passo para a gente entender? Você comprou um skate, você pegou emprestado de alguém, você pediu um patrocínio, como é que rolou essa história? Então, eu fui na casa do meu avô, meu primo tinha um skate bem de iniciante mesmo. E eu comecei a tentar remar nele, fui na quadra, comecei a remar e pedi pro meu pai um presente skate, né? Presente de Dia das Crianças, se eu não tô enganada. E daí ele comprou o skate, eu comecei a treinar, fui nas pistas, conhecendo os professores, comecei a andar mais. Então, nos primeiros meses aí que você viu as Olimpíadas, a apresentação da Raíssa, você já se inspirou, foi atrás. Mari, esse período entre as Olimpíadas e você entender que você queria ser uma atleta de skate, quanto tempo demorou mais ou menos para cair a ficha? Acho que foi mais ou menos um ano por aí, que foi quando eu assisti a Lab, que é um campeonato nacional, que esse ano eu fiz final, inclusive, e falei, nossa, legal o campeonato e tal, e comecei a participar também. Ou seja, desde cedo a gente vê os atletas despontando os talentos, às vezes só precisa de uma oportunidade, né, Cipriano? Você como técnico, com essa garotada mais jovem, com crianças, adolescentes, quanto tempo já está nesse ofício de treinador e anteriormente como é que foi a sua trajetória de atleta? Olha, eu já estou nesse ofício de treinador, né, oficialmente com a equipe, já tem indo para 4 anos. Já ando de skate, né, já estou em cima do carrinho, como a gente fala, já há 25 anos, então assim, o primeiro momento, o meu ali de skate, o primeiro ano foi muito aprendizado. Aí, a partir do segundo ano, já com os meus amigos, desde moleque, eu já ensinava, né? Tudo que eu aprendi eu já ia ensinando. Então assim,
só me descobri realmente como técnico há uns 5 anos atrás. Que aí eu já tinha sempre essa vontade, sempre quis ser profissional na área do esporte. Então, aí eu fiz um curso, né, para instrutores, e aí foi onde que realmente comecei a trabalhar com as equipes, mas que eu já treino, que eu ensino, que eu passo essa instrução de como andar, gestual, todas as posições, desde sempre foi assim. Há quase 3 décadas, né? Você está falando de uma vanguarda aqui no Vale do Paraíba, porque o esporte ainda tem alguns preconceitos, ainda tem alguns mitos. Sim. Hoje ele é muito mais midiático, ele é olímpico, mas você deve ter passado por vários preconceitos por ser skatista. Não tem como esconder, né, disso, né? Até em casa, né? No começo, minha mãe queria esganar eu, né? Você não vai andar de skate, sei o quê. Mas eu sempre ajudei meu pai, juntava o dinheirinho para comprar skate. Participei de várias competições, algumas ganhei, né? Já participei de campeonatos fora do estado também. Tenho bastante conhecimento, bastante know-how. Então, através de todo esse conhecimento, toda essa trajetória minha como atleta desde a categoria Mirim e passando por todas, hoje eu ainda continuo, né? Eu sou técnico/atleta, porque ainda continuo participando das competições na categoria Master, né? Que já é o primeiro passinho nos old school, né? Que são os Legends. Então a gente percebe essa diferença de gerações, né? A Mari, ela tem um apoio dos pais, né? Hoje, muito, como eu falei, mais midiático, um esporte olímpico. Para essa nova geração, está muito mais fácil nesse digital. E do outro lado, a gente tem essa vanguarda que vem construindo. Vamos usar um ditado aqui que não está falando, né? Talvez você está correndo onde ele começou a caminhar, onde tudo era mato, como o pessoal fala aqui, né? Sim. Para quem quer começar na modalidade, Mari, qual que é o maior desafio? É equilíbrio? É força? É disciplina? Porque parece fácil ficar em cima de um skate, mas eu já tentei várias vezes, eu não consegui, eu tenho certeza que muita gente também tentou e não conseguiu. Quais são os segredos? Então, o skate é um esporte que precisa muito de equilíbrio, treino de equilíbrio, essas coisas assim. Mas eu acho que o principal do skate é você ter noção de que tantas vezes que você cair, você vai ter que levantar, subir e ir pro skate de novo, porque acaba sendo um esporte arriscado, um esporte radical. Eu mesma já quebrei o braço, mas levantei e continuei andando. Eu acho que essa é a parte principal do skate. Para essa nova geração e para os seus que são treinados por você, mentorados, seus pupilos, seus atletas, Cipriano, quais são os ensinamentos que você passa? A questão dos estudos, da organização, da disciplina, porque não é só se divertir, mas tem uma jornada de atleta, ou seja, tem todo um rigor que muitos adultos acabam não fazendo, que esses jovens já estão fazendo. Sim, sim. Até dentro dos próprios treinos em si, tem um dia que é o treino mais tranquilo, mais descontraído, e tem o dia de treino que é o treino mesmo, tem que ser mais focado, tem que ser mais concentrado. Até porque muitas das manobras que exigem muita técnica, então se você está ali no skate, mas com pensamento lá em outro lugar, numa brincadeira, ou às vezes até para ir para um passeio, então sim, você perde concentração, né? E não só dentro do skate, mas todos os atletas, eles são bons em escola também, e não só por causa de estar participando da equipe, mas isso no modo geral, né? Todo atleta um dia quer ser profissional, tem que, né, busca esse trajeto profissional. Então, assim, o estudo tem que estar em dia e muito boa na escola, né? Exemplo também, tanto no skate quanto na escola. A Mari é um exemplo também, como os outros atletas, mas sempre deixando esse ênfase. Tem um momento certo que dá para fazer aquele treino mais descontraído, com brincadeira, e tem um momento que é bem centrado, né? Tem o treino deles de equipe, que é com todos eles, e também eu faço um treino separado, focado com eles. Então acaba que nesses dias é onde que a gente ajusta um posicionamento, uma manobra que está com maior dificuldade, aí é o treino mais personal, então a gente consegue trabalhar os detalhes finos das manobras. Mari, tem diferenças no skate, né? Não é tudo igual as competições. Fala pra gente qual que é a sua categoria, qual que é a sua divisão ou sua modalidade de skate pra gente entender. Explica para os nossos telespectadores. Então, o skate tem duas modalidades que são as principais, as olímpicas, que é o street, que são os elementos de rua, como corrimão, caixote, escada, os gaps que a gente fala, que é as descidas assim. E tem a modalidade de parque, que é outra modalidade olímpica, que é a que eu pratico, que são as pistas abertas com rampa. Tem o que a gente chama de pudim, que é tipo um pudinzinho que costuma ficar no meio da pista, que costumamos passar. E bastante diferença de altura, essas coisas assim na pista.
E também tem as que ainda estão começando, que é o Half Pipe, que eu inclusive amo, adoro, que é as pistas mais altas, 4, 3 metros de altura. Tem uma aqui em Taubaté, que é o Half Pipe do Itaim, que a gente está reformando. E também tem a Mini Ramp, que é as pistas mais baixas, onde a maioria costuma começar a andar lá, né? Você falou dessas duas categorias principais aí, do parque e do street. Quem são hoje as referências na área feminina, as meninas que estão dominando hoje no Brasil? Então, o street é a Raíssa Leal, né, a Fadinha. E também tem aí as mais velhas, como a Pamela Rosa, que é aqui de São José, a Dora Varela, não, a Gabi Mazeto. E do parque tem a Raika Ventura, que é de São Bernardo, Isadora Pacheco, ela é de Florianópolis, Dora Varela, agora sim. Você falou do Half Pipe, né, que são mais altos, né? Para você é maravilhoso, mas para os pais deve ser mais preocupante, porque vê cada vez mais escalando, né? Aumentam os riscos, como você falou. Quando foram os seus primeiros campeonatos, né? 2021 você despertou para o esporte, né? Para o skate, Mari. Quando foi o seu primeiro campeonato e que você se entendeu que está se engajando para ser uma profissional da modalidade? Então, em 2021 eu ainda não participava de campeonato, só nos festivais, nos eventos que eu ia, mas eu nem participava mesmo. 2022 eu comecei e 2023 comecei a participar fora de Taubaté, indo para campeonato em São Paulo. E mais ano passado e esse ano que eu saí mesmo de São Paulo, que foi, eu acho que a melhor colocação que eu tive foi em São Bernardo do Campo, um campeonato paulista em que eu fiquei em segundo lugar. Então aqui você tem o 4º lugar no Campeonato Paulista de Bowl Park 2024, ano passado, o 2º lugar na modalidade Half Pipe, você falou que está começando agora, e já tem no Circuito Paulista de Mini Ramp com a conquista da etapa em Santos e vice colocado em Taubaté, é isso também? Isso mesmo. Já tem tudo isso no seu currículo, com tão pouco tempo de preparo, de dedicação? Sim. E para você ver essas conquistas hoje, para os seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, melhor dizendo, para os seus pais, seus familiares, como que é ver essas conquistas hoje, com pouco tempo de treino? Eu imagino que todo mundo fica orgulhoso, né? Todo mundo gosta, todo mundo dá parabéns. No começo, claro que tem aquele preconceito com o esporte, muita gente imaginou que eu fosse largar os estudos para treinar, mas isso é uma coisa que eu não abro mão. Você está conseguindo conciliar muito bem, né? Até porque a Mari é aluna nota 10 lá da escola Ramon de Oliveira Ortiz. E a gente não vai ficar só no papo não, porque eles prepararam também um vídeo, que é uma das manobras aqui da Mari. Eu vou pedir para colocar no ar essas imagens, a gente vai assistir e a Mari vai comentando, falando de onde foram gravadas essas imagens, qual que é a manobra que você está fazendo, qual é a modalidade, porque eu acho que ela já tem futuro para ser comentarista nessa área esportiva relacionada ao skate, já tem ali as habilidades essenciais. Então, Mari, eu vou deixar com você os comentários, é porque o vídeo é sobre você mesmo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar, por gentileza. Até Pode de comentar iPhone tem, ela tá com Aí 17. é o campeonato que eu falei que eu fiquei em Mari, segundo lugar. chama, Mari, boa sorte pra você. São Bernardo, campeonato paulista. Dá mó rolê, eu lembro É da uma Mari. pista da modalidade No parque. Eu ainda, foi uma Jogou das de primeiras backside pistas da air, boa, modalidade Mari. parque que eu participei. Daí tem aí as manobras, Grande, pode perceber que tem passando ali, bastante no diferença. carve. Ali eu Backside. passo no cotovelo, que a gente chama, fazendo aero. Jogou de 50. Manobras de borda Boa. também. O skate, uma das coisas principais é a aproveitando bem a gente pista, Mari. conseguir equilibrar as manobras de Jogou borda de grind, com as só manobras de passando voo. ali no transfer. As manobras de voo claramente são mais Backside difíceis, eu ollie. tô começando agora. Boa, Mari, faltando Mas 10 segundos. conseguir Rock and roll. equilibrar mesmo. Backside. Esses dois é uma das partes Jogou de principais que vale mais pontos, né? desastre. Mari, você tem uma série de manobras a favor ou você tem um tempo Chegando pra específico fechar. cronômetro contando a favor ou contra você? É tempo, são 45 segundos. O comum, né, serem 45 segundos e 3 linhas. Completou legal a 3 conta. Boa, voltas. Mari. Cipriano, vendo essas imagens aqui, Ela tem né, 11 que a anos gente está apenas, falando, Mari. tem outros atletas. Já se prepara a nossa né, querida então, Ana. Quantos Alô, atletas Ana Ferrari, hoje, cadê a qual que é a Ana? importância dos apoios que eles recebem, principalmente no Hoje nós temos 4 atletas, né? São 2 meninos e 2 meninas e estão apresentando bons resultados. A importância hoje de terem empresas, né, que ajudam é poder, a gente, né, tem o FADAT que tem esse fundo, né? E a gente poder trazer esse futuro para eles, como a Mari, né, que está aqui presente, que tem esse sonho, né, de virar uma atleta profissional.
Tem os patrocínios, né, que sempre está junto em todos, sempre está próximo em todos os treinos, nas competições. Raramente eles não estão próximos. Isso é muito bom porque acompanha de perto a evolução, né, dos atletas. Mas como todo esporte é um esporte caro, não é barato, porque troca constante de peças, de equipamentos, viagens, depende do lugar que a gente vai, a gente tem que ficar hospedado, né? Por exemplo, agora a gente vai para um campeonato fora do país, que a gente vai ter que ficar uma semana fora, então é um custo altíssimo. Então, as empresas, as marcas, as lojas, não precisa ser necessariamente dentro da categoria, dentro do esporte, mas são empresas que querem investir no esporte, a oportunidade está aí, né? Todas as cidades têm uma equipe que pode estar dando esse auxílio. Você está falando de campeonatos futuros, é o Sul-Americano, que acontece em novembro no Peru, e tem outros campeonatos previstos nesse segundo semestre? Isso, tem mais previsto sim. Tem um que vai acontecer agora no final do mês, aqui do lado, em São José, né, próximo. Esse final de semana. Esse final de semana agora, isso mesmo. Esse final de semana vai ter em São José, que é a última etapa do circuito paulista, que é valendo ranking para participar do final do Brasileiro. Então, durante o ano, o trajeto do ano, seguindo o circuito, encerra agora no final do mês para fazer a somatória, e através da somatória, alguns atletas dos estados, né, de todos os estados, fazem o fechamento do Brasileiro, que vai acontecer no Paraná. Mas vai ter mais uma etapa ainda, que vai ser só válida pelo circuito paulista, que vai acontecer em São Paulo ainda, e entre esses dois vai ter essa carta convite aí, que vai participar no Peru. É a primeira vez que Taubaté participa do Sul-Americano ou já tem outras participações? Primeira vez. Então, uma estreia aí com Sim. Pé direito, com chave de ouro para fechar o ano. E quem que vai contigo nesse Sul-Americano? Quem são os atletas? E o João. Mário Marques e João Assad. Mário, seu objetivo é chegar nas Olimpíadas? Talvez seja a grande vitrine dos atletas de skate ou tem outras competições que você almeja também algum título? Então, as Olimpíadas, vamos falar aí que é a febre, né? Acho que todos os esportes que participam das Olimpíadas, todos os atletas querem chegar. Mas também tem as competições, que são umas competições aí por fora que eu também gosto muito, como o clássico X Games, que é um dos meus sonhos, o Mini Ramp Pro Ataque, que é uma das primeiras competições que eu assisti, que meu pai sempre falou, e antes eu não podia nem sonhar em participar, porque não tinha o feminino. E esse ano abriu também o feminino no Mini Ramp Pro Ataque, eu fiquei super feliz. Tomara que um dia eu possa estar participando. E o Big Pool Day, que é ali em Caçapava, que também ainda não tem feminino e tomara que entre também. Perfeito. Cipriano, para os pais que estão assistindo a gente agora, os próprios crianças, adolescentes, jovens aí, tem vaga na equipe, dá para participar de forma amadora, dá para assistir os treinos e como acompanha vocês nas redes sociais? Isso. Bom, nas redes sociais a gente tem o Instagram, né, que é Equipe de Skate Taubaté. A vaga na equipe acontece de uma forma dinâmica, né? A cidade hoje oferece um projeto social onde as crianças que querem ter aquele primeiro contato, sente à vontade, através de um colega de escola ou ver pelas mídias, pela TV mesmo. Tem a iniciação, né, que é pela equipe da Secretaria de Esporte, né? E conforme a gente vai vendo esses desenvolvimentos, vê que a cada 10, 15 atletas, pelo menos um, né, tem esse interesse, quer focar, quer treinar mais e mais, que gosta de ir, quer ir para a competição. Então a gente vai lapidando, vendo aos mínimos detalhes aqueles que já estão preparados, que conseguem ir, e devagarzinho a gente vai introduzindo, vai trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vocês têm um processo seletivo uma vez por ano, um período de inscrições, ou durante o ano todo podem procurar vocês, e aonde procura vocês? Uma vez por ano, assim, a gente, conforme... aí entra toda aquela questão, né? A gente precisa de ter um fundo para estar auxiliando, né? Temos também hoje na equipe, tem um preparador físico, não é só o treino na própria pista em si, eles têm um preparo com a academia, que é uma academia que tá trazendo esse suporte. A gente fechou um contrato por um ano e eles fazem esse treino com o preparador físico na academia. Então, assim, para a gente estar ampliando, conseguir colocar mais atletas, a gente precisa também, obviamente, ter um fundo financeiro que consiga suprir um pouco disso, né? Porque tem questão de equipamentos, skate, uniforme, viagem, alimentação. Os que não vão para a competição, vocês também têm uma turma de alunos que não vão para a competição e aprendem skate? Ou tem também essa possibilidade ou só na competição, competitivo? Sim. Não, a nossa equipe ela é focada ao alto rendimento que vai para a competição.
porém na cidade onde que tem esse projeto social, onde que eles vão já preparando para depois futuramente uma oportunidade de estar dentro da E equipe. para o alto rendimento. Mari, Isso. deixa uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente os jovens na sua faixa etária, e eu acho que principalmente as meninas que vão se inspirar mais em você, assim como você se inspirou em uma outra menina, uma atleta brasileira, né, nas Olimpíadas, uma mensagem de incentivo para as pessoas começarem a praticar esporte, de preferência o skate. Eu acho que esporte é você ter dedicação. Uma coisa que eu acho que deduz o esporte é dedicação, porque se você se dedicar, você consegue. E que esporte, nossa, esporte salva a vida. É uma válvula de escape, é uma forma de viver. E o skate, principalmente, posso falar disso. O skate me mudou completamente. Eu, tanto quanto falar aqui, tá falando com vocês, eu provavelmente não conseguiria, eu não teria essa socialização antes do skate. E qualquer esporte também influencia nisso, né? Cipriano, quero agradecer a sua presença aqui, parabenizar pelo seu trabalho com esses jovens aqui de Taubaté, pelos resultados e conquistas. Eles são importantes, mas eles são só a ponta de um iceberg maior que tem toda uma infraestrutura por trás, tem a sua história de luta, desenvolvimento e por manter essa modalidade aqui em Taubaté. Parabéns pelo seu trabalho. Se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos espectadores, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, né, mostrando mais uma vez aí o excelente trabalho que tem sido acontecido. Né, eu não vou trazer esse mérito somente para mim, porque tem muita coisa envolvida por trás, os apoios, patrocinadores, o próprio Fundo Fadat, os pais sempre muito presentes, que isso é muito importante, né? O acompanhamento dos pais com qualquer esporte que seja, os pais estão sempre presentes, sempre dando aquele suporte, aquele apoio, porque às vezes é um pequeno detalhe ali que o atleta precisa, numa conversa com o pai ali, que dá aquela desabafada, às vezes consegue tirar aquela carga, aquele peso que tem, por um simples dia de treino, às vezes, que pode acontecer. Então, também quero agradecer a participação da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida aqui de Taubaté, que sempre apoia essas pautas do muitos esportes, e hoje, em especial, os pais da Mari Marques, que são a Ana Paula e o Rubens, que também estão acompanhando a entrevista aqui nos estúdios da TV Câmara Taubaté. Mari, sucesso para você, é só o começo da sua trajetória profissional, tenho certeza disso. Você, além de talentosa na modalidade do skate, é muito talentosa na comunicação, então tem aí muitas habilidades e características que a tornarão com certeza uma atleta de renome aí, não só para a nossa região, mas para todo o país. E quando você quiser usar aqui as lentes da TV Câmara e o espaço para comentar mais sobre essas habilidades, a gente abre espaço para você, porque você arrasa na comunicação. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. E assim encerramos o nosso Mix dos Esportes desta quarta-feira, falando sobre a modalidade de skate. Nós conversamos com a atleta mirim, futura profissional e comunicadora, a Mari Marques, e também com o técnico dela, que é o Cipriano César. Esta pauta de falar de esportes, qualidade de vida, faz parte das diretrizes aqui da TV Câmara Taubaté. A seguir tem notícias e informações para você, porque a Câmara Municipal de Taubaté realiza uma solenidade do Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência. Os detalhes eu te conto a seguir, não sai daí que a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue com mais notícias e informações, porque Taubaté marca presença na 16ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa, que debate o envelhecimento multicultural e a democracia. E hoje termina essa conferência que tem como objetivo, né, falar dos temas relacionados à pessoa idosa, promovida aí pelo Estado de São Paulo. A conferência está terminando hoje na cidade de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, e a gente vai para lá ao vivo agora conversar com a gestora do CCI, que está representando o Poder Público de Taubaté, que é a Lilian Zanca, e também quem está participando desse link nessa transmissão é o senhor José Roberto, aqui de Taubaté, que representa a sociedade civil. Como nós estamos no link ao vivo, existe uma pequena diferença entre a minha fala e a chegada até lá, então a gente vai dar um intervalo de 2 segundos entre uma pergunta e outra para que as respostas e perguntas possam fazer sentido e a conexão seja melhor para os nossos telespectadores. Lilian, obrigado pela presença mais uma vez, boa tarde. Qual a importância desta conferência? Boa tarde a todos.
Eu que agradeço, né? É importante a gente levar aí para o município para que todos entendam a importância desse momento. Então, a conferência ela começa no município, aconteceu em Taubaté em maio, onde falamos de políticas públicas do município, e aí lá discutimos proposta para estadual e para âmbito federal também. Hoje estamos aqui desde segunda-feira, né, um processo longo, um processo de muitas discussões, com mais de 300 municípios sendo representados aí do estado de São Paulo, falando dessas políticas em vários setores, né, assistência, saúde, cultura, esporte, lazer, prevenção contra a violência, né, o que podemos, o que devemos e o que falta aí para trazer qualidade de vida para a população que envelhece. É um momento muito importante, estou aqui com o seu Zé Roberto, que representa a sociedade civil, então é o poder público e a sociedade civil discutindo políticas públicas para quem está envelhecendo. Sabemos que estamos aí aumentando a população idosa nos nossos municípios, no estado, né, no nosso país. Então é um momento de extrema importância falar sobre essas políticas para que a gente possa levar, né, para os nossos governantes o que a população idosa precisa realmente para envelhecer com qualidade, para envelhecer bem. E agora, então, eu faço a pergunta para o senhor José Roberto, que representa a sociedade civil. Qual a importância desses espaços, desses conselhos, ouvir a população organizada de alguma forma, levar ideias e ver essas ideias sendo transformadas em resultados concretos quando a gente fala de políticas públicas voltadas para idosos? Boa tarde, seu José. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, junto com a Lilian, e é muito importante. Os idosos, a gente está aqui, né, neste momento, por a nossa convenção municipal dos direitos da pessoa idosa, que realizou-se em 29 e 30 de maio, na qual me deu a condição para ser um representante da sociedade civil, e eu também, como idoso, que convivo no meio da sociedade civil, na Irmandade de Misericórdia de Taubaté, e também no sistema da Centro de Convivência da Pessoa Idosa. É muito importante porque em Taubaté nós temos 54 mil idosos e daqui 5 anos seremos 90 mil. É importante que o idoso saiba o quanto é importante viver nas convivências, viver para uma qualidade de vida melhor, não ficar somente dentro de casa ou por qualquer outras razões de saúde, mobilidade, que às vezes falta. E Taubaté, ela está muito bem aparelhada nesse sentido, temos pessoas de alta qualidade, capacitação, onde a gente consegue dar uma situação melhor para o idoso de Taubaté. O tema deste ano da Conferência Estadual é Envelhecimento Multicultural e Democracia, falando da urgência por equidade, direitos e participação. Lilian, dos temas abordados, aí dos assuntos que foram comentados, quais para vocês estão na agenda prioritária que afetam diretamente a população aqui de Taubaté? Na conferência se fala de todos os eixos importantes, né? São 5 eixos. Fala de financiamento, não fazemos política pública sem dinheiro, né? Então essa é de extrema importância. Mas também eu gostaria de enfatizar a questão da segurança, da violência contra a pessoa idosa, né? Nós temos aí um aumento da população idosa e infelizmente um aumento considerável da pessoa idosa sofrendo vários tipos de violência na sociedade. Isso é muito bacana e hoje eu fiquei muito feliz porque a Patrulha do Idoso é uma política que está sendo implantada, está aí quase nascendo no município, né? E é muito bom quando a gente está numa conferência estadual, vendo propostas sendo feitas, vendo, né, lutas aí de vários municípios do nosso estado e saber que o nosso município está aí com políticas públicas sendo implementadas voltado a essa proteção à pessoa idosa. Então, isso traz um orgulho danado, né, de falar só de Taubaté, as políticas públicas em Taubaté estão começando a ser implantadas, e eu acho que um dos eixos extremamente importantes, que é a questão da prevenção à violência. Também se fala de equipamentos, de serviços, né, importantes para se envelhecer bem. O idoso precisa encontrar espaços que ele possa conviver,
a pessoa idosa precisa ter o acolhimento quando ele precisa de segurança, quando ele precisa de cuidado, então é um eixo também de extrema importância. A gente fala do controle social, que é o trabalho dos conselhos, né? Se nós estamos aqui hoje é porque teve conferência no município e teve conferência porque temos um conselho atuante, então fica aí também os meus parabéns para o Conselho da Pessoa Idosa. O seu Roberto faz parte do conselho, então é de extrema importância. E importante demais saber que a população idosa está aí unida, trabalhando, buscando e lutando pelos seus direitos. O que é bonito de ver numa conferência é isso, né? Tanto a municipal como a estadual e também em dezembro a nacional, é a população idosa lá buscando os seus direitos, saindo do sofá de casa, indo à luta. Isso faz assim uma grande diferença. Então, são as importâncias que temos dentro da conferência, são aí deliberações que mostram para o nosso poder público que sim, a população idosa está atenta a seus direitos, estão lutando junto com a sociedade civil, o poder público, né, caminhando aí para que a gente tenha aí um país com um envelhecimento digno e com qualidade. Lilian, a gente teve a conferência municipal aqui em maio, agora está acontecendo em setembro a estadual, futuramente, né, no final do ano, a gente tem a nacional. Existe a possibilidade de Taubaté vai participar também desse encontro nacional? Pois é um desejo, né? Eu fiquei ontem, foi a eleição, nós temos muitos municípios, né? Para a nacional aí, enxuga-se aí a quantidade de pessoas, né? São Paulo aí é um estado grande. Fiquei na suplência, na primeira suplência, quem sabe teremos aí então uma participação na nacional. Existe uma chance, mas o importante, eu acho que das conferências a mais importante eu considero a municipal, que é onde a gente fala do nosso município, né? Então foi uma conferência muito bem feita, com deliberações importantes, né? Então aí os nossos vereadores, o nosso prefeito tem aí um material muito importante da nossa população aqui no estado, falando de políticas públicas no estado de São Paulo, e aí a delegação de São Paulo vai lá representar o nosso estado, as nossas necessidades. Então ficarei muito feliz se estiver lá, mas também feliz com a representação que teremos do Vale do Paraíba. Então, Lilian, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Mix da TV, parabenizar pelo seu trabalho representando o Poder Público de Taubaté nessa Conferência Estadual da Pessoa Idosa, também ao senhor José Roberto, representando a sociedade civil, conversando com a gente ao vivo, direto de Águas de Lindóia, onde acontece essa conferência. Eu sei que vocês estão na parte externa, tentaram mostrar como estão acontecendo os debates, mas por causa do volume de conversas e também da luminosidade, talvez a gente atrapalhe levando esse link lá dentro do espaço onde está acontecendo. Mas, de antemão, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e até um próximo encontro aqui na TV Câmara Taubaté. E boa volta aqui para o nosso município com mais políticas públicas e mais ações concretas para os nossos idosos. Eu que agradeço de coração, é sempre bom, né? E mostrar para a nossa população idosa que estamos aqui em movimento, que o município tem essa preocupação, a gestão tem essa preocupação, esse carinho, esse cuidado com a nossa população que está envelhecendo. Então, para mim é um grande orgulho estar aqui, né? Com muito, muito prazer, falando de políticas públicas para o envelhecimento e levando para o nosso município aí sugestões e propostas que possam trazer qualidade de vida para quem está envelhecendo. Eu quero aproveitar também, agradecer essa oportunidade, que vocês sempre nos acolhem, né? É importante levar essa divulgação para a nossa população de Taubaté, que é uma população especial, e a gente deseja, em conjunto com todo o sistema dos equipamentos que Taubaté dispõe, ter as condições necessárias por uma vida digna e por uma velhice também com condições, no mínimo, dignamente. A dignidade da pessoa humana é fundamental. E agradeço esta oportunidade. Muito obrigado. Aqui em nome de todos aqui da TV Câmara Taubaté, obrigado pela disponibilidade, uma boa tarde para você, bom retorno aqui para a cidade de Taubaté. Lembrando que reuniram-se mais de 322 municípios paulistas nesta conferência para formular as propostas que irão compor a pauta da Conferência Nacional da Pessoa Idosa, que está prevista para dezembro. Nós conversamos com a gestora do CCI, a Lilian Zanca, representando o Poder Público de Taubaté na Conferência Estadual, e com o senhor José Roberto, representando a sociedade civil. Conversamos ao vivo, direto de
Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. E a gente segue o nosso Mix da TV, porque você pode entrar em contato com a gente, deixar sua participação, seu elogio, sua crítica. Tem vários canais, vários meios, por isso, entre em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Portanto, você acompanhou aqui com a gente todos os canais disponíveis para você participar da programação da TV Câmara Taubaté e também aqui do Mix da TV. E agora a gente segue o nosso programa nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025, porque chegou a hora do nosso primeiro short. O Espaço Comunitário mostra as histórias das instituições e ONGs aqui de Taubaté. Nesse trecho que separamos para você, a repórter Tânia Vinhas foi visitar o Lar Santa Verônica, que é uma organização sem fins lucrativos que faz parte da Associação Franciscana de Assistência Social São José, cuja missão é contribuir para a educação e formação de crianças, adolescentes e jovens. Vamos assistir um trechinho? Solta o play! Aqui acontece o projeto Saber para Empreender, uma das oficinas, né? Então a oficina aqui é de apoio psicopedagógico, né? A gente tem uma psicopedagoga, o nome dela é Márcia, e ela acolhe os adolescentes aqui para dar o suporte escolar na leitura e escrita deles. Então, que é muito importante. Sim, a gente tem adolescentes que, né, tem muita dificuldade de leitura, de escrita, né, com escolaridade baixa, outros evadidos da escola. Então a gente dá o suporte, mesmo os que estão evadidos, a gente dá o suporte para que eles consigam, né, ter minimamente, né, condição de pegar um ônibus, de fazer um troco, né, quando vai na padaria. As coisas simples das nossas vidas, né? Então só a gente vê que tem livros, tem uns joguinhos para lá. Então quem quiser doar livros e jogos também é bem-vindo. Pode, porque ela trabalha, ela tem a metodologia dela, né? Então ela trabalha através de jogos. Quando a adolescente tem bastante dificuldade de entendimento, ela vai trabalhar mais o lúdico. Então a gente tem também 2 notebooks que ela também consegue trabalhar empreendedorismo com eles, né? Então ela cria marca de empresas, produtos, né? Então é um trabalho bastante enriquecedor para o adolescente. Então eles ficam aqui, mas ele fica aqui sozinho ou fica em grupo? Não, aqui ela faz atendimento personalizado. Então cada adolescente, ela faz uma avaliação, uma triagem, né? Para saber a necessidade dele, se ele realmente precisa estar, né? Porque é uma carga horária não bastante tal, tem 2 dias de 10 horas que ela faz atendimento, então ela tem que fazer uma triagem para poder selecionar os que mais precisam estar aqui, né? E aí ela monta um projeto de aula com eles para poder estar trabalhando nesse, né, o que ele realmente tem necessidade. E aí, então é um trabalho personalizado e individual. Então, às vezes ela consegue fazer trazer 2, 3 adolescentes que tenham a mesma demanda para poder juntos eles socializarem também, que é importante. Que é muito importante. Sim. Silvana, quando a gente chega aqui no lar,
a fachada não parece que esse lugar é tão grande. Sim. Mas aqui tem muita coisa. Sim. Foi, não vou dizer puxadinho, porque dá uma ideia estranha. Mas foram Aos pouquinhos foi crescendo. E tem esse salão aqui, que é enorme. Isso. Eu cheguei aqui e falei pra nós, dá pra fazer um baile. Isso. E realmente os eventos acontecem aqui, né? O que além do bingo, o que acontece aqui? Então, esse espaço aqui a gente usa para as confraternizações, tanto das famílias que são assistidas pelo serviço, como para os funcionários. A gente faz aqui todo fim de ano, né? Às vezes um almoço, final de tarde, já oferecemos jantares aqui para as famílias. E também os grupos de família, a gente aproveita o espaço aqui, né? E por ser próximo às salas de atendimento, então a gente prefere, e a entrada também é muito próximas, então a gente gosta muito de fazer os grupos de famílias e adolescentes nesse espaço. Sim, então dá para fazer vários eventos. Sim. Acontece mais ou menos os eventos realmente para arrecadação. O bingo, tem mais algum? Aqui a gente, a entidade costuma fazer a Noite do Pastel, né? A Noite da Primavera, né? Geralmente está na época agora, né? E os bingos, de cada 2, 3 meses desenvolve o bingo aqui, então, com os voluntários da entidade. Mais ou menos todo mês acaba tendo um evento sim. aqui. Mês sim, mês não, pelo menos a gente está aqui, né? Com o espaço aberto. Outra maneira de arrecadar é um bazar, né? Vocês têm um bazar. Você me leva para conhecer o bazar? Com certeza. Então vamos. Vamos. E você na frente, né? A gente estava a caminho do bazar, mas eu vi a Feirinha do Bem e falei, vamos parar na Feirinha do Bem para mostrar. O aroma aqui das hortaliças já está maravilhoso, né, Silvana? Temos doces, temos licor, que a gente não pode tomar porque a gente está trabalhando. Temos aqui uns sequilhos, é bastante coisa. É uma mesa pequena, mas tem bastante coisa, né? E vem tudo daqui, a maior parte. A maior parte, sim. Faz parte do projeto, né, da entidade para captação de recursos, e ele surgiu na época da pandemia, né? A área verde, ela foi usada assim para a gente levar o adolescente para poder descobrir as suas habilidades na parte meio ambiente, né? E lá o adolescente ele consegue acompanhar todo o crescimento dos produtos, né? Hortaliças, frutas, legumes. Ele trabalha também a compostagem, né? Então a terra orgânica. A gente tem viveiro de mudas, onde ele consegue também, a partir da semente, ver o crescimento dessas hortaliças, né, e plantas. E aí toda quinta-feira, né, a equipe das irmãs aqui da entidade, elas recolhem, né, elas recolhem esses produtos e montam essa tenda aqui de manhãzinha para poder atender ao público que também vem aqui no bazar. Então todas as quintas de manhã, né, a gente faz essa exposição e vendas dos produtos. Uhum. Completo do Lar Santa Verônica, do programa Espaço Comunitário, está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa. E o Mix vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência, a Câmara Municipal de Taubaté realizou solenidade do Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência. Os detalhes eu te conto a seguir. Não sai daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo a sua participação e também a sua audiência. E agora vamos com o quadro que mostra as leis mais importantes que foram aprovadas pelo Parlamento. Hoje o ELEI traz detalhes sobre a legislação municipal que regulamenta o consumo de cigarros no município de Taubaté. É lei. Você sabia que não pode consumir cigarros em todos os lugares da cidade? Está em vigor desde agosto de 2020.
a Lei número 5571, que proíbe o consumo de produtos fumígenos em parques públicos municipais e nas áreas circundantes aos prédios da rede pública de saúde. E não são apenas os cigarros, mas também cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. Fique atento, apesar dos vapes não serem produtos fumígenos, por não gerarem fumaça e sim vapor, o Decreto Federal número 5658 de 2006 passou a considerar esses aparelhos como produtos fumígenos e estão sujeitos às mesmas proibições do cigarro. As áreas de Taubaté, onde é proibido fumar, são os parques públicos municipais e os pátios, calçadas e corredores externos, portões e acessos aos prédios da rede pública de saúde, incluindo UBS, PAMO, UPA e hospitais. As áreas com proibição deverão ser identificadas com placas de proibido fumar e o infrator, pego em flagrante, estará sujeito a uma multa no valor de 1 UFMT, unidade fiscal do município de Taubaté, que equivale a R$ 269,42 no ano de 2025. Apesar de ter mais de 4 anos de vigência, não foi encontrada a regulamentação da lei no site da Prefeitura. Para dúvidas, ligue para a ouvidoria da Prefeitura nos telefones 0800 770 0567, 3622-5730 e também 3632-6319. Os episódios do ELEI são exibidos diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Agora a gente segue o nosso mix, está na hora de você ficar muito bem atualizado com tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Vamos para o nosso giro do Mix de Notícias. Segunda-feira passada, agora dia 22, foi realizada a solenidade do Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência e a repórter Fernanda Maria conversou com a vereadora Thalita, oradora oficial da solenidade. Vamos ver. O Dia de Luta da Pessoa com Deficiência anualmente é lembrado com solenidade aqui na casa. Eu estou aqui com a vereadora Thalita, que vai falar um pouco para a gente sobre essa causa. Fernanda, para mim é extremamente importante essa data, mas não só para mim, também para toda a sociedade. É uma data para que a gente dê visibilidade a essa luta que é diária. E quando eu falo da luta da pessoa com deficiência, a gente está falando de ampliação de direitos e rompimento de barreiras. Muitas vezes, para pessoas que não têm alguma deficiência ou não têm proximidade com pessoas com deficiência, essas barreiras ficam limitadas a questões estruturais, questões de acessibilidade arquitetônicas, mas é muito mais do que isso. É trazer dignidade para as pessoas com deficiência e também que elas possam conviver em todos os espaços como qualquer outra pessoa. Então, trazer essa pauta para a Câmara Municipal, mas também para todos os espaços públicos, trazer esse debate, é a gente trabalhar a mentalidade inclusiva, para que a gente possa romper não só as barreiras arquitetônicas, as barreiras estruturais, mas também as barreiras atitudinais. E muitas delas passam por uma educação sobre uma mentalidade inclusiva para que a gente possa ter um respeito pela diversidade e para que a gente possa compreender que na diferença a gente se fortalece. E todas as pessoas são dignas de respeito e ter também os seus direitos garantidos. Thalita, além dessa reflexão que é promovida pela fala, né, do vereador orador, no caso esse ano você, o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência ele é marcado por homenagens. Queria que você falasse um pouquinho dos homenageados aqui desse ano. Hoje eu estou homenageando duas pessoas muito especiais, uma delas é o Daniel, que inclusive é servidor aqui da Câmara Municipal, um intérprete de Libras, que começou de forma voluntária na sua comunidade de fé esse trabalho, e isso se ampliou para uma causa de vida. Ele também foi cada vez mais interligado à causa depois do diagnóstico do filho dele, que é autista. Ele também tem o diagnóstico de autismo, então a inclusão foi adentrando a vida do Daniel de forma intrínseca. E hoje ele trabalha, atua com muita luta, com muito fervor, com muita dedicação, para que a gente tenha também espaços inclusivos
e que a gente possa ampliar esses direitos na sociedade, não só para ele, não só para a família dele, mas para todas as pessoas. Inclusive, esse olhar voltado ao coletivo veio antes, inclusive, do olhar pessoal, do olhar íntimo. E também estamos homenageando a Joana Dark, que é uma das realizadoras da ACID, Associação das Pessoas com Síndrome de Down, que faz um trabalho maravilhoso na associação, que se tornou uma família, onde a gente conseguiu construir um espaço de interação e de evolução também para as pessoas com síndrome de Down, para que elas possam cada vez mais trabalhar suas habilidades e tenham espaços de interação com dignidade, com amor. E esses são os nossos homenageados que fazem história aqui em Taubaté e que merecem esse reconhecimento. Muito obrigada, vereadora. Fica o lembrete. Quem quiser assistir a solenidade, o vídeo fica disponível no canal da TV Câmara no YouTube. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado à repórter Fernanda Maria pelas informações e os destaques desta solenidade que aconteceu aqui na Casa do Povo Taubateano. Lembrando que o vídeo completo está disponível no nosso canal do YouTube. Outras notícias e informações de Taubaté e a nossa região você acompanha amanhã a partir das 9h30 no Boletim Câmara com a Ana Laura Costa e também na parte da tarde aqui do Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias. E ontem, terça-feira, dia 23, faleceu o gestor cultural e curador do Museu Mazzaropi. Cláudio Marques era formado em Publicidade e Propaganda e já atuou como coordenador-geral da difusão e promoção do IFAM e consultor da Unesco. Cláudio também era conhecido por seu vasto repertório, carisma e bom humor, qualidades que o tornaram um contador de histórias. Fomos até os nossos arquivos para rever um trecho da entrevista concedida pelo Cláudio à repórter Tânia Vinhas. Vamos acompanhar. A partir da personagem do caipira, né, ele conseguia retratar uma situação pela qual o Brasil inteiro passava, né, naquele período, né? Mas não era só isso, porque se fosse só isso, os filmes dele hoje não seriam tão vistos, né? Ele trabalhava tudo isso com humor, e o humor é uma coisa... É uma arte que raramente envelhece. A gente até tem umas fotos, né, de alguns filmes que o museu cedeu pra gente. Dá pra produção colocar aí para ilustrar enquanto o Cláudio comenta aqui com a gente. Nós trouxemos fotos que dizem respeito diretamente a Taubaté, porque são cenas feitas na cidade de Taubaté ou no estúdio, como essa, que era o estúdio lá na Fazenda Santa, que foi o primeiro estúdio dele, né? Então, você vê, outra coisa também que a gente fez questão de mostrar, é a quantidade de pessoas da região que filmaram com ele. Muita gente participou dos filmes dele, e isso é muito legal. Todo mundo conhece alguém que foi figurante. Exatamente, né? É muito... Então, isso acabou sendo, desculpa, uma marca dos filmes dele, né? Dele trabalhar e revelar pessoas, atores daqui da região que acabaram sendo conhecidos no Brasil inteiro, né? Essa ali atrás era a fazenda da Dona Odete, e aí é a Igreja dos Remédios, eu acho. Acho que sim. Ah, não, é do Belém, a Igreja do Belém. É que tem uma luz aqui bem para mim aqui, mas essa também é no Belém. Então, ele participava da vida da cidade, né? Filmando, envolvendo pessoas, convidando pessoas para trabalharem, que é uma experiência que outros diretores fora do Brasil também fizeram. E mesmo no Brasil você tem alguns casos... esse é o remédio lá. Esse é os remédios, E que acabaram... Essas imagens de Taubaté acabaram representando o Brasil. Essas imagens representavam o Brasil, né? Não era um filme feito em Taubaté para a população daqui. Não, ele conseguiu fazer um tipo de cinema que ganhava uma representatividade, não só a personagem,
mas também como as paisagens, desse Brasil que ainda hoje existe e que merece existir porque tem uma profunda ligação com a cultura e os símbolos brasileiros. Você vai reparar, aí é no Hospital Universitário. Nossa. Quando você pega os filmes, assiste os filmes do Mazzaropi, olhando o cenário, você repara que vários símbolos da cultura brasileira se repetem em todos os filmes. Cláudio, o senhor está acostumado aí a saber tudo sobre Mazzaropi, viu todos os filmes, está por dentro do que ele falava. Só que Taubaté cresceu, passou bastante tempo, virou uma cidade muito urbana até, que quase a zona rural ainda existe, mas é pequena até relativamente. O que sobrou do taubatiano hoje, daquele taubatiano que era representado na época? Eu acho que bastante desse taubatiano. A gente encontra com essa cultura, ela não morreu, ela não se transformou, e eu acho que essas ações, como o Márcio fala, elas são importantes justamente para você manter viva essa cultura, que sem uma cultura a gente não vai a lugar nenhum, uma cultura própria. A gente vira mero reprodutor de outras culturas com as quais a gente não tem absolutamente nada a ver e sim a engolir. Então, essa cultura caipira, essa cultura rural, esse modo de viver, essa qualidade de vida, esse jeito de pensar, que tem o lado bom e o lado chato, né? Como diz o Negão, tem o diabão e o diabinho, né? Tem aquela coisa boa, mas no conjunto, essa riqueza, como toda cultura tem, né? É estratégico que a gente proteja no sentido de manter viva e no sentido de reconhecer a importância que ele tem, porque não é só manter viva e desdenhar, precisa reconhecer a importância que ela tem, e essa importância é fundamental para o nosso futuro. Ficam aqui os nossos agradecimentos ao Cláudio Marques por defender com firmeza a cultura, a diversidade e a memória, valores que carregava em suas falas e ações. Seu legado permanece no Museu e no Instituto Mazzaropi, nas histórias preservadas e nas vidas que tocou com a sua dedicação. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta quarta-feira. No programa de hoje você viu que Taubaté marcou presença na 16ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa, que debate o envelhecimento multicultural e a democracia. Nós falamos ao vivo com a Lilian Zanca, gestora do CCI aqui de Taubaté, representando o poder público, e com o senhor José Roberto, representante da sociedade civil, que estão na conferência em Águas de Lindóia. No quadro Mix dos Esportes, nós conversamos sobre skate com a presença da atleta de 11 anos, a Mari Marques, e também com seu técnico, Cipriano César. O quadro É Lei mostrou a legislação destinada à regulamentação do consumo de cigarros aqui no nosso município. E ainda teve o short do Espaço Comunitário sobre o Lar Santa Verônica. Amanhã, quinta-feira, tem Mix, tem o nosso quadro Bons Tempos, que traz para o estúdio um bate-papo com especialistas e idosos sobre a terceira idade. Amanhã é o último papo desta série. Vamos falar sobre isolamento social e saúde mental na terceira idade. Muito obrigado pela sua audiência, continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.